Olá, hoje temos 5 temas muito relevantes para tratar com nossos convidados e vamos abrir essa discussão com o tema relacionado a emendas parlamentares. Esse assunto monopolizou as atenções do país. Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de 119 milhões relacionados a emendas que dizem respeito a Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, e mais outros 6 milhões que dizem respeito a emendas em que houve influência de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, e todo mundo discutiu estes assuntos e não se pode deixar de destacar a firmeza do ministro Flávio Dino em relação a este assunto. Para começar este debate, eu sou Roberto Liviano, presidente do INAC, eu convido meu amigo Alexandre Barroso, advogado, mestre, doutor em Direito pela USP e também integrante do Conselho Superior da FEComércio, para começar essa discussão. Depois também teremos a participação da Nívia Justa, do Rodrigo Prando, que eu vou apresentar. Alexandre Barroso, seja bem-vindo. Eu queria que você desse pontapé inicial nessa discussão sobre esse tema tão relevante. Bem-vindo. Muito obrigado, querido amigo Roberto. Cumprimento em nome dele os demais colegas de mesa. É sempre um prazer poder estar aqui debatendo em alto nível temas de relevância nacional. Eu tento aqui fazer uma singela colaboração e vou direto ao ponto. Esse tema nos remete diretamente ao artigo 37 da Constituição Federal, que trata especificamente dos princípios da administração pública que vale a pena rememorar: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. As emendas tratam de dinheiro público, dinheiro do povo, e, portanto, necessariamente tem que ter essa visão de aplicação, porque elas se destinam, todo o orçamento público deve ser destinado a atividades estruturantes regionais ou nacionais, federais, e com vistas ao bem comum, não ao bem de determinados setores, determinadas pessoas, determinados partidos políticos. Isso não tem nenhuma relação com nada que não, ou não deve ter com nada público. Mas o que se tem visto realmente é que esse tipo de intervenção tem sido utilizada exatamente para determinados benefícios que também, a meu ver, são muito antidemocráticos. São antidemocráticos porque beneficiam determinados integrantes de partido a manterem o poder no partido e manterem a condução do partido de acordo, muitas vezes, com interesses pessoais. E, por outro lado, isso estende às estruturas partidárias, que também prejudicam determinados candidatos que não têm essa estrutura partidária a chegar ao seu público, de modo a que não existir uma equidade na participação, na concorrência, nos pleitos eleitorais. Isso é tanto em relação aos próprios partidos como aos demais candidatos. Como eu já tive a oportunidade de falar aqui, determinadas empresas que não pagam tributos, elas violam completamente a concorrência com as empresas que pagam seus tributos. Então, se tem um partido político, se tem um político que tem esse tipo de benefício pessoal, prejudica a estrutura partidária, o sistema de poder, a equilíbrio de poderes no partido e também na concorrência de uma disputa eleitoral. E por isso mesmo que eu imagino que isso não tenha a devida publicidade, a devida prestação de contas, a indicação daqueles parlamentares, e eu enfatizo essa parte, porque se fala expressamente em parlamentares no exercício regular do mandato, ou seja, senadores ou deputados. No caso aqui, ao que consta, teriam diretas influências 2 não parlamentares, Valdemar da Costa Neto e também o Eduardo Cunha. Isso é algo que me parece, de fato, nefasto, e é por isso que não tem essa devida publicidade. Não tendo a publicidade,
É uma atividade que gera muita preocupação e esses valores também são muito relevantes. São valores que poderiam muito bem ser utilizados para o bem comum, que é a finalidade do Estado. Muito bom. Alexandre, é um excelente comentário. Eu queria passar a bola para a Nívia Justa, que é líder em comunicação e inclusão das diversidades humanas, ativista e criadora dos movimentos Onde Estão as Mulheres, e aqui estão as mulheres. Nívia, são 17 ou 18% apenas de mulheres no Congresso Nacional. Não é? É uma subrepresentação, já que elas são maioria. Não é? Nós temos visto uma luta para que haja esta ampliação. Né? E enquanto há esta luta, nós vemos esses desmandos. Um é presidente de partido, outro é um ex-parlamentar. O que você tem a dizer a respeito disso e da decisão do ministro Flávio Dino? Você está com a palavra. Muito obrigada pelo convite, Liviano. É um prazer estar aqui com essa companhia tão importante, tão qualificada. Você trouxe um ponto fundamental, de fato, né? A nossa subrepresentatividade na política. A gente vai falar sobre isso mais adiante também. E essa questão dos partidos e dos não parlamentares estarem conseguindo ter acesso a algo que deveria ser exclusivo para parlamentares é nefasta, como disse o Alexandre, e tem total sinergia com o que a gente discute aqui. Né? Até quando nós ficaremos à mercê desse jogo, dessa estrutura que a gente não tem como atuar em cima, a não ser quando vem um ministro como Flávio Dino e faz cumprir o que deveria ser o padrão da nossa legislação, da nossa conduta. Então, eu endosso o que o Alexandre disse e acho que, assim, onde estão as mulheres também que possam se manifestar nessas estruturas partidárias? Né? Porque a gente vê, estamos à beira de uma eleição aqui, e a gente vê o quanto esses mesmos partidos, esses mesmos parlamentares trabalham contra as candidaturas de mulheres. É verdade, muito bem colocado. Professor Rodrigo Prando, doutor em Sociologia pelo Unesp, especialista em cenários políticos e eleitorais. Na sua visão, Rodrigo, sempre um comentarista muito afiado nestes temas, o que você tem a nos dizer complementarmente a respeito disso? Qual é a lição que nos traz esta decisão corajosa, firme do ministro Flávio Dino, que tem sido um guerreiro pela rastreabilidade das emendas? O que você tem a nos dizer sobre isso, querido Rodrigo Prando? Ô Roberto Liviano, meu amigo, meu querido amigo, Alexandre, Nívia, um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu fico muito contente, Alexandre, porque em todas as intervenções que eu fiz, embora eu não seja do campo do direito, como você e o Roberto, e soube aqui que Nívia também estudou direito, mas eu sempre comecei falando a respeito dessa decisão do ministro Flávio Dino, do acrônimo LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Veja, uma emenda parlamentar ela não pode ser entendida como errada. Ela faz parte do jogo político, eleitoral e da administração pública. Então nós não estamos criminalizando em hipótese alguma o exercício do parlamentar. A grande questão que nós temos em relação a isso é que quando nós temos configurações governamentais com presidentes que costumam ser mais fracos, há um empoderamento do legislativo. Aconteceu com Dilma e aconteceu essencialmente para termos um modelo hoje de muita força do parlamentar, da Câmara e do Senado com Bolsonaro. De maneira muito clara, né, Jair Bolsonaro, então o presidente, entregou a chave do cofre para o presidente da Câmara de então. E a partir daí, houve um aumento substantivo dessas emendas parlamentares e, de novo, ela não é um problema em si, mas a sua palavra, e que Flávio Dino tem olhado com acurácia, é o quê? A transparência. Nós da sociedade, porque veja só, o governo, o Estado, ele não é empresa. Ele não vende mercadoria e ele não vende serviço. Então o dinheiro que ali está é nosso.
É um dinheiro oriundo de impostos pagos pelos brasileiros, dos multimilionários aos mais simples. Então é um dinheiro que tem que ser visto, entendido e aplicado com coerência, com eficiência, mas sobretudo com transparência. Um dado a respeito dessas questões está muito claro, porque o amigo Alexandre disse aqui da questão da equidade nas disputas eleitorais. Já está comprovado o índice de reeleição dos prefeitos e a quantidade de emenda PIX que chegou nos municípios. Então imaginemos que aqueles... 93%. Então, aí que tá, é algo, é quase, 93% é mais do que a chance, né, da Argentina ser campeã, né, Roberto? Mas enfim, né? A grande questão é que é uma distorção. Quem ocupa o cargo, quem exerce a vereança, ou é prefeito, ou é deputado, ele já tem a máquina nas mãos, o que ajuda muito. Agora, com a emenda PIX, você hipertrofia. Sabe quem vai na academia para fazer musculação e hipertrofiar? O que nós temos? Nós temos um parlamento hipertrofiado nas emendas e na utilização dos recursos. No entanto, ele não é hipertrofiado nas responsabilidades que tem o executivo. E para concluir, o que eu tenho dito nos últimos anos? Nós tivemos um presidencialismo de coalizão. Fernando Henrique é um exemplo clássico disso. Ganhou, mas para governar precisa fazer coalizão. Com o mensalão, nós tivemos um presidencialismo, nas palavras do Fernando Henrique, não presidente, mas sociólogo, nós tivemos o presidencialismo de cooptação. Eu usei o termo para definir o Bolsonaro de presidencialismo de confrontação, porque confrontar estava no DNA do bolsonarismo. O que nós temos hoje? Um presidencialismo no terceiro mandato do Lula de submissão, porque é quase que um executivo submisso às vontades de um legislativo empoderado, mas sem a contrapartida da transparência e da responsabilidade. Há que se aplaudir de forma muito clara a decisão do ministro Flávio Dino. Me desculpe se me alonguei muito, meus amigos. Muito bom, meus queridos. Nós tivemos um rico debate em relação a esse primeiro tema. O segundo também diz respeito ao mundo do patrimônio público, também diz respeito a essa questão da integridade, que é a agenda do INAC, né? Entre junho de 2025, meu caro Alexandre Barroso, e julho de 2026, 22 operações no Rio de Janeiro investigaram 71,8 bilhões em contratos e recursos públicos suspeitos de corrupção. O valor supera os 68 bilhões necessários para financiar os 15 principais projetos de mobilidade da região metropolitana do Rio, incluindo a linha 3 do metrô. Eu vou começar agora com você, Rodrigo Prando, que foi o último a responder. Como é que você analisa esta chaga do Rio, com esta sequência de governadores retirados do poder, Moreira Franco, Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, Pezão, Witzel e agora Cláudio Castro? É a sina do Rio de Janeiro? Olha, Rodrigo Prando? Vamos pensar o seguinte. Tem um conceito muito caro para a sociologia, que é o conceito de anomia. O que é anomia? Anomia é quando a gente tem ausência de normas e regras que permitem a conformação de uma sociedade e a convivência social de maneira normal. Então, todas as vezes que uma sociedade, por algum motivo, sai da sua normalidade, a gente pode sociologicamente dizer que ela entra em estado de anomia. Me parece, Roberto, Neivia e Alexandre, que o Rio de Janeiro há muito vive um estado de anomia, o que significa que você não tem uma fronteira estabelecida há muito, não é de agora, entre a legalidade e a ilegalidade. Há muito você não tem fronteiras salutares no republicanismo entre a dimensão da vida privada e os interesses públicos. E todas as vezes que nós ultrapassamos as fronteiras da legalidade e do interesse público, a gente tem uma cultura política propícia à corrupção. A corrupção, ela é multifacetada, eu até sou ousado a estar do lado do Liviano falando disso, mas como eu já contribuí com capítulos para livros que ele organizou sobre o tema da corrupção e da corrupção na história do Brasil, eu enfatizo, né? A corrupção, ela cresce nesses espaços, nessas fímbrias, que são aquelas da ilegalidade, da imoralidade e da falta de transparência. Quando nós olhamos, Roberto, esses números, daria para resolver a mobilidade do Rio de Janeiro só com aquilo que foi desviado em corrupção. E eu quero dizer que eu sou um apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro. Esse ano eu não consegui por conta de questões profissionais, mas eu tenho ido nas férias para Copacabana,
né? Meu filho gosta de jogar um futevôlei. E aí um dia a minha esposa falou assim, mas por que você tem tanto medo daqui? Você viu como é tranquila esta rua do lado da praia? Eu falei, você reparou que todos os dias de manhã, quando eu saio para ir à padaria, eu cumprimento um senhor muito grande e forte que fica ali na esquina? Ah, sim, muito simpático. Ele falou, pois é ele que manda e cuida da rua. E você acha que ele é policial? Ou você acha que ele está aqui por outro motivo? Ah, é mesmo? É mesmo. Então, quando a vida cotidiana é impregnada do elemento que está ao arrepio da lei, a sociabilidade fica anômala naquilo que eu comecei a minha pequena e rápida intervenção. Muito obrigado, Rodrigo Prando. Pois é, meu querido Alexandre Barroso, o Prando destacou elementos importantes, fala-se sobre o poder das milícias no Rio de Janeiro, né? E esses números são assustadores, são números astronômicos, né? Parece que existe um Estado dentro do Estado, né? Qual a sua avaliação a respeito dessa situação que o Rio vive? Primeiro, eu gostaria de fazer minhas as palavras do Rodrigo. Eu adoro o Rio de Janeiro. Eu passei agora 10 dias lá, voltei segunda-feira. Eu não fiquei em Copacabana, mas Ipanema é a mesma coisa. E em acréscimo ao que o Rodrigo falou, me preocupa mais e muito esse sentimento generalizado de impunidade em determinados estados do país e, sobretudo, o Rio de Janeiro. A impunidade no setor público e no setor privado, porque a corrupção não envolve só o público, envolve o privado, o corruptor e o corrupto. Isso, para mim, é muito realmente preocupante para um país como o Brasil, porque também interfere, além da questão de segurança pública, da democracia, interfere diretamente no ambiente de negócios que envolve o público e envolve o privado. Um estrangeiro que quer investir no Brasil, que quer trabalhar no Brasil, que quer contribuir para o desenvolvimento do país em sentido amplo, fica inseguro com essa instabilidade institucional, por exemplo, no Rio de Janeiro, porque nós estamos falando do Rio de Janeiro. Então, enquanto existir esse sentimento generalizado de impunidade, o ambiente de negócios é desfavorável, não se investe, não se investe nos benefícios que qualquer sociedade, qualquer comunidade precisa, e isso gira um rolo compressor, isso gera uma situação quase insolúvel, como o Roberto falou, tantos governadores afastados pelo mesmo motivo. E as milícias nós sabemos que existem mesmo, e vem, segundo consta, do próprio Estado, da polícia, tudo mais. A minha impressão é que precisa, para isto, uma união em termos de republicanismo, por assim dizer, entre Estados e União, para que se enfrente esses problemas de criminalidade no país inteiro. O Rio de Janeiro não consegue sozinho, São Paulo não consegue sozinho, quaisquer outros estados, meu Ceará não consegue sozinho, está muito ruim lá, infelizmente, de um tempo para cá, principalmente Fortaleza, mas se não houver efetivamente uma união, independentemente de partido, ideologia política, e um organizador central, que aí tem que ser o governo federal, isso não interessa, de novo, qual é a ideologia, para coordenar isso, na minha opinião, não vai ter jeito. Neiva, eu quero trazer um outro ponto aqui para o seu comentário. Apesar de todo esse cenário de terra arrasada, Ricardo Couto assumiu o governo do estado do Rio, ele não foi eleito, portanto ele não está sujeito à cultura do compadrio, a todos esses problemas, e vem fazendo uma devassa, uma limpa no estado do Rio de Janeiro. Muita gente foi retirada de cargos em comissão, vem promovendo auditorias, vem gerando uma sensação de melhoria nas coisas, né? E veja, ele não está nos esquemas, né? Então, será que o que vem sendo promovido pelo presidente do Tribunal de Justiça e ao mesmo tempo governador pode nos dar um fio de esperança no sentido de que o Rio tem uma luz no fim do túnel e de que este bom exemplo possa servir como uma referência nas eleições de outubro? Ou isso é sonhar acordado? Eu adorei que você trouxe esse ponto, Liviano. Eu acho que sim, é um fio de esperança. Não acredito que seja para as eleições de outubro. Eu acho que não dá tempo de a gente ter candidatos
legítimos que não estejam comprometidos com esse esquema para essa eleição. Mas eu acredito que sim, a gente pode esperar ou esperançar que nas próximas eleições, mesmo daqui a 2 anos, para prefeito, para vereador, a gente consiga ter esse exemplo como um inspirador até para quem queira entrar na política, né? Eu sou cearense como Alexandre, eu lembro, estava no último ano do colégio quando Tasso Gereissati, que não tinha nenhum compromisso com a política do coronelado, se candidatou e fez esse tipo de mandato sem estar moralizante, né? Mudou a política do Ceará. O que veio depois a gente pode discutir depois, mas naquele momento o Tasso foi esse exemplo moralizante de trazer uma gestão privada para a organização pública. Então, eu acredito que sim, e eu espero que sim, até porque também, né, amo o Rio de Janeiro, sou casada com um carioca, então tenho família no Rio de Janeiro, e eu vejo uma certa apatia, uma desesperança generalizada de dizer, mas o que eu posso, eu como cidadã, ou as pessoas, né, que eu conheço, o que a gente pode fazer para mudar isso? Que novas lideranças políticas podem surgir dentro desse universo tão decaído, tão desmoralizado dos políticos do Rio de Janeiro. Eu acho que sim, eu espero que o exemplo sirva. E um detalhe interessante é que a investidura dele não decorre de eleições, sim. Ele é concursado, e outro detalhe, ele está exercendo de maneira cumulativa o governo e a presidência do Tribunal de Justiça. Sim. E mesmo nessa condição onerosa, dificultosa, ele está desempenhando esses papéis de maneira tão intensa, corajosa, sim. firme, né? Até se arriscando, porque está colocando esses esquemas para correr. Eu diria que existem 2 riscos. Um imediato é a segurança dele, sim. que eu imagino que não deva ser fácil, uma pressão advinda desses atores que lá estão acostumados a se locupletarem, né? E nos esquemas de corrupção, entre outros, mas eu diria que a gente tem que tomar muito cuidado, porque de fato o velho Maquiavel diria que ele acabou tendo a fortuna ou talvez ao azar da vida de ter se tornado governador, porque ele não foi eleito, como lembrou o Liviano. A gente tomar muito cuidado também por conta de acreditar que muitas vezes técnicos, sejam do judiciário ou empresários, poderiam substituir políticos, porque a gente tem que valorizar a democracia e aí, nesse sentido, o exemplo dele sendo replicado por políticos que assumam uma postura como a dele. Isso. Porque a gente tem as instituições e louvarmos o judiciário naquilo que ele tem que fazer e deixar as políticas públicas, a governabilidade para aqueles que se colocam nas eleições e são eleitos. Então, só o risco pessoal, concordo, e tem um risco também que é não acreditar que alguém venha e possa fazer a asepsia como se fosse refundar. Não é possível refundar. O maior problema da medicina ou da política é trocar o pneu com o carro em movimento. Muito bem. Vamos para um terceiro assunto, e aqui a protagonista do debate será a nossa querida Neivia. Em artigo recente, na minha coluna semanal no Poder 360, eu analisei uma declaração do influenciador Paulo Figueiredo, no sentido de dizer que as mulheres não sabem votar, né? E esse discurso se conecta a visões que restringem, lamentavelmente, a participação da feminina na sociedade. Eu pergunto a você, Neivia, como esses discursos que questionam o direito das mulheres ao voto e à participação política se conectam a movimentos mais amplos que tentam limitar o papel feminino na sociedade? Nós devemos nos preocupar com isto? Qual é a sua análise a respeito desta triste e lamentável declaração que gerou, felizmente, tanto debate, tanta discussão? Nós devemos nos preocupar, sim, e mais do que nos preocuparmos, a gente precisa agir. Ter a consciência e a responsabilidade de não ficar na apatia, homens e mulheres. Perfeito.
Por quê? O voto feminino no Brasil não tem 100 anos ainda, né? Então é tudo muito recente. Até 62, nós, mulheres casadas, dependíamos dos nossos maridos para tudo, né? Tínhamos que ser submissas e dependentes deles para ter conta em banco, para viajar, para trabalhar, para abrir empresa, então não tínhamos autonomia. Então é tudo muito recente na luta das mulheres por todos os direitos. Os direitos para a gente nunca foram concedidos, eles sempre vieram por meio de muita luta. O que eu vejo, e foi muito curioso, eu li eu já tinha lido a declaração do sujeito, e depois eu li a tua coluna, e eu nunca tinha ouvido falar nessa criatura, graças a Deus, né? Eu ouvia quando os Bolsonaro estavam lá querendo se reunir com o Trump, eu ouvia o nome Paulo Figueiredo, e eu tenho um amigo jornalista que é Paulo Figueiredo, eu dizia, não é possível que seja o meu amigo Paulo Figueiredo lá. Aí eu fui entender que ele é neto do ex-presidente, né, da ditadura militar, do João Batista Figueiredo. Falei, fez um pouco de sentido agora. Que dizia que preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo. Exatamente. Lembro Pois bem, né? E ele traz... Milton Cruz também. Ele traz o discurso que se tornou muito presente desde que o Donald Trump assumiu, nesse segundo mandato, principalmente, esse discurso de ódio às mulheres, de retrocesso em todos os direitos conquistados, não só pelas mulheres, mas por todos os grupos minorizados no poder. E isso está se tornando muito danoso. Por quê? Porque a gente tem hoje um amplificador que a gente não tinha no passado, que são as redes sociais, né? As fake news, toda essa máquina de comunicação digital gerando essa notícia em tempo real na palma da mão de cada pessoa. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa e quando em 32 o Getúlio, né, concedeu o direito de voto às mulheres, os argumentos que quem era contra usava são muito parecidos com os argumentos de hoje, né? Que as mulheres não entendiam de política, que elas eram facilmente influenciadas, que elas deveriam seguir o voto do marido, ter a tutela do marido para votar. É exatamente o que eles estão querendo trazer agora. E tem uma coisa, Liviano, que eu acho que assim, a gente precisa lembrar sempre. Nós somos a maioria do eleitorado. 53% dos eleitores brasileiros são mulheres. A gente falou um pouco antes, nós não temos essa representatividade no poder. Se a gente olhar a nossa participação em cargos públicos eleitas, ela varia de 7% a 28%. 7% governadoras, que são só 2 em 27, e 28% em deputadas estaduais. E aí o resto vai no meio. Quando eu vejo o argumento do seu Paulo lá, dizendo que as mulheres tinham que seguir seguir o voto do marido, a gente precisa lembrar que metade das mulheres brasileiras não é casada. Ou não é casada, ou é viúva, ou é divorciada. 40% dos lares brasileiros são liderados por mulheres. A gente influencia 80% das decisões de compra desse país. Então, como é que alguém pode se arvorar de dizer que 50% do eleitorado brasileiro, né, de mulheres, tem que seguir o voto do marido? Que marido? Então, acho que tem muita coisa para a gente discutir. São falas pouco inteligentes, para usar uma palavra polida. Sim. Né? Alexandre Barroso, você como homem que representa, assim como a Neívia representa a mulher nordestina, né, você representa o homem nordestino, um advogado experiente, já foi conselheiro da OAB, né? Qual que é a sua análise? Porque como a Neívia muito bem colocou, isso não é um problema das mulheres, é um problema de todos, né? Todos nós precisamos ter a consciência da gravidade disso. Isso é um problema humano, né? Como que você vê, como você recebe esta triste declaração deste senhor, neto do presidente, que dizia que preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro das pessoas? Terceira
década do século XXI e a gente tem que ficar tratando disso. Sim. É algo muito triste, é muito preocupante e revoltante. Na minha opinião, atualmente, essa tarefa do combate a esse tipo de ignorância cabe principalmente aos homens de boa vontade. Porque as mulheres, com toda legitimidade, estão defendendo esse interesse. Então, enquanto não houver da parte masculina uma efetiva movimentação, união para enfrentar esse estado de coisas, infelizmente eu acho que ainda vamos continuar debatendo na quarta década, quinta década, sei lá, o próximo século. E fundamentalmente é um problema do país de ausência de cultura e educação. Eu valorizo tanto cultura e educação que geram, na maioria das vezes, o discernimento, a sabedoria. Essa situação que você está falando me lembra mais ou menos, em parênteses, como é que pode um cristão criticar um judeu? Porque os cristãos vêm dos judeus. A Bíblia, o Primeiro Testamento, é a vida dos hebreus, dos judeus. Então, como é que pode a gente ficar criticando as mulheres e ficar falando de mulheres que são inferiores, essa bobagem toda? Eu tenho uma esperança boa, pelo menos até onde eu vejo, que nos concursos públicos, principalmente na nossa área, já há alguns anos, é uma quantidade muito maior de mulheres sendo aprovadas nos concursos para magistratura, para o Ministério Público Estadual, Federal, Magistratura Estadual, Federal, procuradorias, e isso pode sim ser um movimento de equilíbrio nessa cultura. Eu integro, como você sabe, 3 entidades, as 3 principais entidades representativas da advocacia em São Paulo, Instituto dos Advogados de São Paulo, a própria OAB, e o CESA, Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, e a ASP, né, também a Associação dos Advogados de São Paulo. As 4 entidades têm um compromisso explícito e reiterado de equilíbrio entre homens e mulheres. A última presidente da OAB era uma mulher, a última e atual presidente da ASP são 2 mulheres. A próxima presidente do IASP será uma mulher. A próxima presidente do MDA, Movimento de Defesa da Advocacia, também será uma mulher. As entidades, pelo menos da advocacia, têm essa consciência que é preciso organizar quantidade de presidentes de comissões na OAB, no IASP, no MDA, que são mulheres. Isso me dá um alento. Felizmente é na minha área. Isso me dá um enorme alento, porque na área jurídica pública e privada está havendo uma atividade muito forte dos homens de boa vontade, que não se calam, estão assumindo esta bandeira, que não é uma bandeira circunstancial, é perene, de interesse de toda a sociedade. Muito bem. Rodrigo Prando, um dado estarrecedor em relação à questão das mulheres é que no ano passado foram assassinadas 4 mulheres por dia. Né? Bom, nós vivemos uma pandemia de feminicídio. Né? E temos Lei Maria da Penha, temos as medidas de proteção, e mesmo assim, né, este assunto ele não se ameniza. Não é? Como cientista político que enxerga as coisas sob uma ótica diferente da nossa, eu sou da área jurídica, o Alexandre também, qual que é a sua visão a respeito disso? Como que você enxerga isso? De que maneira, como podemos enfrentar isso? Não, eu enxergo a luz do ferramental analítico das ciências sociais, mas eu vou dizer também aqui para o Naline que eu também faço parte do IASP e não sou advogado. Eu estou quase pedindo... Colaborador. Estou pedindo uma graduação honoris causa em Direito por conviver há tanto tempo com os operadores do direito, né? Mas muito me orgulho lá na mídias sociais e políticas do IASP com o Dr. Márcio Pestana. Não é? Enfim... Mas olha só, eu não me recordo se eu falei, mas creio que sim, numa das vezes que eu participei do programa, com Neivia, falando a respeito das mulheres. Nosso debate aqui é qualificado e nossa audiência não é menos qualificada. Neivia nos lembrou que há menos de 100 anos as mulheres votam. Pois é, sabe quando que as mulheres passaram a ter banheiro no Senado da República? Acho que tem 10 anos.
Pois é. Em 2016, as mulheres Sim. puderam usar um banheiro feminino no Senado da República, Roberto, Há 10 anos. porque elas usavam da lanchonete. Meu As Deus. senadoras usavam o banheiro da lanchonete. Deplorável. Não, deplorável, e mostra que o Brasil é um país cujos tempos são muito distantes uns dos outros. A economia ela avança muito rapidamente, mas a cultura, a cidadania, ela é incompleta. Falta republicanismo, falta democracia substantiva, falta igualdade. Este elemento conjuntural me traz um outro dado a respeito do comentário do neto do ditador, Paulo Figueiredo, que é uma questão mais conceitual à luz da sociologia e da política, que é a diferença que nós temos entre um conservador e um reacionário. Um conservador, uma parte do conservadorismo nasce após as reflexões depois do evento da Revolução Francesa. Então você espera um pouquinho. Será que de fato a gente tem que revolucionar e abalar todas as estruturas ou existem elementos da cultura, da política, da economia que nós devemos conservar? Então um conservador que é um liberal, um conservador que tem medo de mudanças abruptas, é absolutamente possível dialogar. Sim. Esta posição de Paulo Figueiredo não é de um conservador, é de um reacionário que idealiza um passado que não é da década de 30, ele é feudal. É uma sociedade estamental em que homens e mulheres têm, de fato, posições distintas, é quase que voltar no mundo grego, que é o berço da democracia, e as mulheres não participavam. Não havia filósofo, não havia a Platô, havia o Platão, Sócrates, não é? Então, assim, veja, é uma visão de mundo que não é pouco inteligente, ela é uma visão de mundo orientada para esse neoconservadorismo extremista do qual Donald Trump faz parte. E daquele núcleo da extrema-direita faz parte. Então a gente tem que colocar com todas as palavras isso. Liviano, as mulheres são assassinadas no Brasil cotidianamente. O Brasil é um país extremamente violento. Certa feita, numa palestra minha, eu somei quantos brasileiros e brasileiras morreram em um ano assassinados e quantos morreram no trânsito. Porque morrer no trânsito, me perdoe, não é acidente. Quem bebe e dirige não está cometendo um acidente, tem a responsabilidade porque fez isso. A questão é a seguinte: eram 100 mil brasileiros mortos no ano. Sabe o que significa? Que se você hoje passear lá no Irã, é mais seguro do que estar no Brasil em alguns momentos da nossa recente história. Liviano, deixa eu só trazer um dado, que eu acho que esse dado se fala muito pouco, muito pouco sobre ele, que assim, você falou dos 4 feminicídios por dia. Sim. Nós temos 15 estupros coletivos por dia no Brasil. Meu Deus. E a imensa maioria das vítimas são meninas de até 13 anos. Meu Deus do céu. É sobre isso que a gente tem que falar. É devastador. Esse sentimento de posse feudal está presente no nosso dia a dia e a gente não fala sobre isso. Por isso os homens de bem precisam se manifestar. É devastador. É devastador. Aí tira essa desculpa de ser mulher por ser mulher. Sim. Olha, Sim. eu não tenho interesse, eu só sei na cidadania, Sim. na humanidade. Meus amigos, nós estamos vivendo nessas últimas semanas o tema da Copa do Mundo, né? E tivemos aí na final Espanha e Argentina, e nunca houve tanta evidência em relação à interferência, né? A questão de um cartão que foi cancelado, a questão de um juiz que foi barrado, etc, etc, etc. Portanto, as polêmicas de arbitragem, transparência da FIFA, desafios de fiscalização da entidade que comanda o futebol. E eu vou começar com você, Rodrigo, vou pedir comentários mais breves, que o nosso tempo já está se esgotando aqui. Rodrigo Prando, essas polêmicas envolvendo arbitragem, tecnologia, a própria FIFA, reforçam a necessidade de mais transparência e fiscalização do futebol mundial. E eu vou acrescentar, a imagem da FIFA sai arranhada, a imagem de Donald Trump
sai arranhada desses episódios? Qual a sua visão sobre isso? Muito sintético. Sim. Não vai ser só esse, só o sim, não. Óbvio que não, né? É claro que não. Sim. Olha, o roteiro muito bem montado do programa trouxe inúmeros exemplos de fatos e problemas que ocorreram durante a Copa do Mundo. Pênalti, cartão, falta, a bola que agora tem um chip que tocou na cabeça. Tudo isso, digamos assim, é normal e faz parte do jogo. O que eu nunca vi, foi um presidente do país sede conseguir influenciar e se gabar disso, dizendo que não conhecia futebol e não sabia que um cartão vermelho acarretaria na suspensão do próximo jogo, reverter e, de maneira submissa, o presidente da FIFA aceitar isso. Então, isso eu nunca vi. E os Estados Unidos, não os Estados Unidos enquanto nação, mas os Estados Unidos sob domínio da presidência de Donald Trump, maltratou turistas, maltratou técnicos, maltratou delegações, maltratou as pessoas que não são consideradas por eles aqueles desejáveis para estarem nos Estados Unidos e muito menos, obviamente, pelo ICE, para serem imigrantes ou moradores dos Estados Unidos. Então, Liviano, eu nunca vi tamanha a complacência da FIFA, mas as relações políticas, econômicas e estruturais que existem, de fato mostra que é uma caixa fechada. Tem jornalistas esportivos e investigativos que já desnudaram um pouco disso, mas tem muita coisa. A transparência, a accountability, a própria noção de racionalidade no trato das coisas, porque é uma coisa seguinte, a FIFA ganha muito dinheiro com tudo, com ingresso, com produto licenciado, com evento, com tudo, só que os custos fica para os países. Então é ótimo, né? Porque a FIFA ganha muito dinheiro, os custos ficam com os países sedes, que acabam, às vezes, tendo algum retorno financeiro pelo turismo, mas me parece, Liviano, que a gente tem que olhar com muito cuidado, especialmente não só para a FIFA, mas essa relação, que me desculpem a palavra um pouco mais pesada, promíscua de futebol com bets. Né? Porque isso é um vício que está dragando recursos de jovens e de brasileiros e brasileiras que estão colocando dinheiro em algo altamente viciante, porque é uma questão da dopamina no cérebro, porque está na mão, no celular. Então é um problema não só de aposta, não só de corrupção, não só de FIFA ou de futebol, mas de saúde pública. O jornalista Jennings, escocês, ele dedicou a vida dele a investigar os desmandos no futebol, no mundo da FIFA, já falecido há alguns anos. Né? Agora, isso que o Rodrigo Prando citou, estas ingerências, o famoso caso do jogador Balogun, que foi revertido o cartão. Inclusive, algumas pessoas estabeleceram comparações sobre o que ocorreu na Copa de 78, em que Videla interferiu naquele jogo famoso do 6-0, o Peru. Né? Será que isto chega a ser pior o que ocorreu nesta Copa do que foi a Copa de 78, no tempo da ditadura? Só um ponto argentina. De reparo, Videla não era um democrata, justamente, né? Só nós estamos falando nos tempos da ditadura de Jorge Rafael Videla. Um sanguinário. E o Prando trouxe essa questão das bets, né? Eu queria ouvir o seu comentário a respeito de tudo isso, porque é bom a gente lembrar que a FIFA é um organismo privado. É um organismo privado. Mas mesmo os organismos privados têm o dever de accountability. Né? A FIFA também tem o dever de accountability. Né? Qual é o balanço que fica em relação a tudo isso na sua visão? Primeira coisa, já tive a oportunidade de falar algumas vezes, do Trump eu não espero nada positivo. Então, é só um a mais, um a menos lado dele. Para mim, ele é o animal mais perigoso a habitar a Terra. Porque, além de ser o que é... Mais que o mosquito, né? É mais porque ele é o presidente da principal potência econômica e militar do mundo. Então, esse homem é terrível. Então, nem precisa mais falar. Em relação à FIFA, não é de hoje que se sabe de elementos de corrupção e que ela vive em torno do dinheiro. Já tiveram presidentes presos, vice-presidente da UEFA preso. Essa questão de corrupção não é só na CBF, é na FIFA há muito tempo. A Copa do Catar, campeonatos europeus, isso há muito tempo. A FIFA já se entregou
aos interesses econômicos financeiros. Uma Copa com tanta gente, essa estrutura toda, isso já é conhecido. Passando para o ponto das bets, sim, é uma preocupação enorme, porque tem uma influência mundial, é o esporte mais conhecido do mundo. A cada 4 anos, a maior audiência mundial, em todos agora, internet, etc., a final da Copa do Mundo. Nada se compara à audiência da Copa do Mundo, essas bets todas. Eu não acho que isso deva ser. Eu não sou uma pessoa ligada a intervencionismo, eu sou contra intervencionismo, eu sou um liberal, mas temas do interesse público real, abrangente, como este, entre aspas, em sentido amplo de saúde pública, desafia legislação que impeça que determinadas atividades, que embora privadas, influenciam diretamente crianças, adolescentes e pessoas, sejam regulamentadas. Eu tive 2 processos no escritório, um de uma pessoa muito próxima, 2 pessoas, a moça de 23 anos eu tive que interditar por conta desse problema, de uma família muito próxima a minha, uma tristeza, bom, não vou dizer as pessoas, mas enfim, os pais qualificadíssimos, inteligentíssimos, a família exemplar, a mocinha ficou com isso. E outra, um sujeito, aí é de cliente, 34 anos, um dentista, com filho, com mulher, teve que ser interditado, porque é o único jeito jurídico de resolver isso. De bets. Um dentista, uma família também muito rica, estruturada, com conteúdo, etc., teve isso. Algumas situações precisam de intervenção estatal, quando esse tipo de justificativa existe, de fundamento. O privado, eu também já sei que se interessa mesmo mais por dinheiro, a FIFA, o futebol, pelo amor de Deus. Por isso que na Inglaterra há uma regra que veda o patrocínio de bets para os clubes de futebol. Está proibido na Inglaterra. Eu me refiro. O Instituto Não Aceita Corrupção não recebe patrocínio de bets. Mas eu quero trazer um outro tema para você, Nívia. O jogador Mbappé da França, que aliás se posicionou publicamente contra qualquer tipo de proposta de patrocínio de bets, ele sofreu um grave ato de racismo durante a Copa por parte de uma senadora paraguaia. É isso. Agora, me chamou a atenção que ele reagiu de maneira muito vigorosa e algumas pessoas do mundo francês. Mas os demais jogadores, líderes... Vini Júnior. Incluindo Vini Júnior, que se apresenta como embaixador mundial contra o racismo, nada disseram. Sim. Messi nada disse, Harry Kane nada disse, Bellingham, que é negro, nada disse. Ou seja, Gianni Infantino, presidente da FIFA, nada disse. O mundo se calou diante dos atos de racismo contra o digno e corajoso jogador Mbappé, que doa o seu salário integralmente para a caridade. Não é? Qual a leitura que nós podemos fazer diante dessa indiferença numa competição internacional? Não é uma competição local ou regional, é mundial. O mundo estava acompanhando a Copa do Mundo. Qual a sua leitura? Me chamou muito a atenção, principalmente o Vini Júnior, que se coloca, como você bem disse, nesse papel de o embaixador contra o racismo no futebol. E acho que o Mbappé tem uma posição muito corajosa de combate às bets. Ele não aceita patrocínio de bet, o que não podemos dizer em relação aos jogadores brasileiros, incluindo o Vini Júnior. Então, acho que, voltando à questão do poderio econômico, de toda essa infraestrutura que a gente não conhece os bastidores, eu acho que é muito conveniente para jogadores não se envolverem nessa causa e transferirem a causa para a figura de uma pessoa que está sendo... o Infantino não se pronunciar, a FIFA não se pronunciar, eu acho do além. A UEFA. Ninguém se pronunciou. No fim das contas, a Conmebol. Ninguém se pronunciou. Eu acho que, assim, volta a questão. Quem de fato está comprometido com a mudança cultural? Quem de fato está comprometido com essas causas? Só quem é vítima?
e dependendo de quem é vítima, muito especificamente, porque Vini Júnior, o Jude Bellingham também, né? E é negro? E é negro, vários jogadores negros que podiam ter se pronunciado. E aí eu fico com uma dúvida, o quanto também não tem de bairrismo, Sim. né? Porque a gente está vendo o bairrismo na Copa como um todo, né? De revanchismo, Isso. de Pequenez. porque a causa é muito maior do que isso. Exato. E assim, só voltando para o seu ponto, eu não acho que o Trump vai sair. Estou igual o Alexandre, o Trump para mim é o palhaço mais perigoso que existe no mundo hoje. A FIFA já tem uma reputação comprometida há muito tempo, então também não acho que vai comprometer a reputação, mas só um dado que me chamou muita atenção. Uma Oliveira. casa de portas arrombadas. Exatamente. Acho que não foram roubadas, não, desculpe, foram abertas mesmo. Eu li ontem que a FIFA está vendendo quadradinhos do gramado da final. Será que são benzidas pelo Trump? Que aí dá para cobrar mais, né? Depende do comprador. E se teriam vende... muitos no Brasil. O Júlio Casares fez isso com o gramado Morumbi quando o São Paulo foi campeão. Não, mas Escreveu um aí livro você não sobre isso. compare o nosso São Paulo, por favor. Não, mas o Casares fez isso. Mas eu lançou um livro de sucesso. Então vai ver que a ideia veio dele, Podem ter se inspirado nisso. Eu compraria um pedacinho do nosso templo do Morumbi, Liviano. Não vamos. Meus amigos, chegamos ao último tema de hoje. O Tribunal Superior Eleitoral quer supostamente ampliar a transparência das pesquisas após a polêmica envolvendo a suspensão de um levantamento da Atlas Intel. Como vocês devem ter visto, surgiu a ideia do ministro Cássio Nunes Marques de criar o selo de acurácia das pesquisas, que eu também poderia chamar do selo bola de cristal, né? Que os institutos vão ter que acertar de uma maneira precisa os resultados das eleições. Esse tema é um tema para Rodrigo Prando, né? Tá. E eu preciso começar este debate. Vou pedir para vocês, que nós temos aí um tempo que vai se esgotando. Rodrigo Prando, com a sua precisão e inteligência. Vamos lá. Primeiro, me parece que a decisão do ministro ela é uma decisão que vem aí depois de uma outra decisão dele atabalhoada de suspender a divulgação de uma pesquisa. Então, ele suspendeu porque é uma pesquisa que mostrou uma queda do Flávio Bolsonaro, porque a pesquisa foi feita em 2 etapas. Mas eu não vou entrar nisso, eu vou discutir a questão disso. Bom, pesquisa não é previsão. Pesquisa eleitoral não é previsão. Por isso que não é bola de cristal. Tá? A pesquisa ela é feita com uma amostra e muita gente... Não foram poucos os debates que eu participei nas eleições passadas que alguém falou assim, mas como que o Brasil com tantos milhões e uma pesquisa com 4 mil pessoas tá certa? Eu falei, mas meu jovem, quando você vai ao médico fazer um exame de sangue no laboratório, ele tira todo o sangue ou uma amostra para saber se o seu colesterol está alterado. Tira um pouco. Falei, então, essa amostra é a mesma probabilística utilizada numa pesquisa. Não é previsão. Pesquisa eleitoral é o retrato do momento e esse retrato tem que ser entendido como tendências a partir da sucessão de quadros que é a leitura do cenário político eleitoral. Por isso que eu nunca digo que eu sou analista de pesquisas, eu faço análise de cenários políticos eleitorais, que tem outras questões. Então, me parece que é uma coisa que já foi rechaçada por grande parte dos institutos e também por cientistas políticos e por estatísticos. Tem uma coisa muito importante, errar é uma coisa que é possível acontecer, pelo seu método ou pela sua amostra, mas eu não creio que os institutos errem de propósito e esse tipo de selo de acurácia pode distorcer muito e trazer problemas gravíssimos para a qualidade da informação às vésperas de uma eleição, de um pleito. Particularmente, eu penso dessa maneira e sigo o relator. Passo a palavra para a querida Neivia Justa para sua análise, seu comentário. Rapidamente, Liviano, eu fico estarrecida como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal tem a cara de pau de fazer uma proposta dessa. No começo da minha carreira, eu trabalhei com o Antônio Lavareda, no IPESP, lá no Ceará, fazendo pesquisa, acompanhando o campo. Então, endosso tudo que o Rodrigo disse. Pesquisa é um retrato do momento. E ele pode mudar. Essa fotografia pode mudar até a eleição. Então, é
pouquíssimo inteligente para ser elegante uma proposta dessa. E eu quero acrescentar, me permitam, existe o princípio da publicidade, que é um princípio constitucional. Então, nesse âmbito eleitoral, é óbvio que o que deve preponderar é a ideia de você garantir acesso à informação. Sim. O brasileiro já se acostumou com as pesquisas. Sim. Na dúvida, você deve franquear a informação e não trancafiar. Essa ideia de você dificultar o acesso prejudica o eleitor, né? Qual a sua visão, Alexandre Barroso? Primeiro, estatística é uma ciência e deve ser respeitada como ciência. Cumprindo as regras da estatística, não tem como se criticar. Na minha opinião, um pouco mais abrangente, isso é apenas mais um ato da sucessão de presidentes do TSE. Sem nenhum conteúdo ideológico, que é uma característica, um selo do INAC, o Fux impediu uma entrevista do Lula preso com a Mônica Bergamo. Veio o Alexandre de Moraes e também interferiu na campanha política da presidência passada. Parece que agora o Nunes Marques quer, numa réplica, interferir também na campanha deste ano, sob a suposta legitimidade de um ajuste de regras. Para mim não é nada disso. Ele quer legitimar a interferência direta na condução do processo legislativo. Essa, para mim, é a preocupação quando se vê, como está acontecendo hoje, os tribunais superiores, principalmente o Supremo Tribunal Federal, extrapolar tudo que há de posto, de equilíbrio, de bom senso, de decoro e tudo mais, em prol de atividades políticas. A minha preocupação, e quem está no TSE, o presidente do TSE, tem que ser um ministro do Supremo, a gente sabe. A minha preocupação é essa interferência tão grande e indevida do Supremo Tribunal Federal na vida cotidiana do país e especialmente numa campanha presidencial. Não faz diferença se é pró da esquerda, da direita, do centro, de cima, de baixo. O pano de fundo para mim é este. Nós temos tempo para considerações finais de 1 minuto cada um. Eu vou cronometrar aqui, peraí. Vamos lá. Não, eu quero só agradecer novamente ao Roberto Liviano, presidente do INAC, esse canal aqui, informação fortalecendo a transparência e a integridade. Eu acho que é o mote, o norte da nossa conversa aqui. Agradecer ao Alexandre, à Neiva, esse debate, esse diálogo tão qualificado e também à audiência que nos acompanha. Meu mais forte e cordial abraço a todos. Nívia. Também quero agradecer, é uma honra estar nesse programa histórico de estreia aqui, né, desse novo momento do INAC. Acompanho desde o nascimento, né, do Instituto e quero deixar só um recado, reforçar para os homens que estejam nos assistindo, a gente precisa de vocês em todas essas questões. Alexandre. Para mim é uma enorme alegria sempre colaborar nos meus limites com o INAC. Eu tenho uma amizade e uma admiração enorme pelo Roberto de longuíssima data, a família inteira dele de longuíssima data. Não tem uma vez que eu participe de um debate do INAC que eu não saia melhor do que eu entrei, que eu não saia com mais conhecimento, com muitas dúvidas, mas para eu me aprimorar. As dúvidas são para eu estudar, me aprimorar. Sempre eu saio melhor, saio mais qualificado. E hoje eu tive a felicidade de mais 2 colegas, 2 pessoas com quem eu não tinha tido o prazer ainda de debater, uma minha conterrânea, querida. Eu só tenho a agradecer e sempre estar à disposição para colaborar tudo que eu puder para o INAC. Muito obrigado, meus amigos, pela aula que vocês deram para nós, pela informação, né? O INAC é muito grato a vocês e informação é fundamental para fortalecer a democracia, né? Nós seguimos a nossa jornada, agradecemos a vocês que nos acompanham, sigam o INAC no Instagram, não aceito corrupção, estaremos aqui todas as semanas, esse é o início de uma nova jornada, com os programas gravados aqui presencialmente, agora com 3 convidados, a apresentação rotativa, teremos a Letícia, teremos a Laura, teremos o Antônio Carlos, teremos o Maluf, e todos nós procurando distribuir informações de boa qualidade, com convidados brilhantes como esses que estiveram hoje aqui. Muito obrigado, Neiva, obrigado, Prando, obrigado, Alexandre Barroso.
e muito obrigado a você. Juntos nós somos muito mais fortes e juntos nós fortalecemos a democracia. Sigamos dessa maneira, a nossa voz, o nosso recado, ele ecoa muito mais longe. Muito obrigado por estarmos aqui e por podermos seguir em frente a nossa jornada. Até a próxima.